É muito provável que você já tenha ouvido falar do Egito, terra do Nilo, das pirâmides e dos faraós. Mas e a história do Egito? Você conhece? Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. A princípio, vamos pensar em um período que vai de cerca de 5.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos antes de Cristo. E esse período vai ser dividido em dois. O primeiro, que vai de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, vamos chamar de Neolítico. E o período que vai de 4.000 a 3.000 a.C., vamos chamar de período pré-dinástico. O lugar que a nossa história vai passar será as margens do rio Nilo. O recorte é muito amplo e abrange um período de quase 2.000 anos. Vamos tratar essa civilização de forma mais geral e observaremos as características em comum, mas é importante estar consciente que existem diversas questões específicas de cada região e de cada período. Para ter um olhar mais específico, teríamos que fazer um recorte menor no espaço e no tempo. É importante ter em mente que as formas que nós escolhemos, ou seja, o período e a região, foram escolhidas de forma arbitrária e não representam uma ruptura entre um período e outro. Elas apenas nos auxiliam a nos localizar no espaço e no tempo. O período pré-dinástico pode aparecer em alguns livros como o período eneolítico ou Idade do Cobre, mas a verdade é que o advento do cobre não teve grande impacto na civilização egípcia, principalmente se compararmos com a civilização mesopotâmica, onde essa divisão ela acontece de forma mais clara. A Idade da Pedra, a transição que é o cobre e a Idade dos Metais. Mas como não houve grandes mudanças na sociedade, nós vamos chamar esse período de período pré-dinástico, ou seja, anterior à era da dinastia dos faraós. É por volta do ano de 3.000 a.C. que a história escrita do Egito tem início, mas já havia uma longa experiência humana anterior a isso. Por exemplo, seu território agrícola já estava definitivamente conquistado, sua língua escrita firmadas e suas instituições essenciais estabelecidas. E é exatamente por isso que vamos dar início com um período anterior ao de 3.000 a.C. A civilização egípcia deve, sem dúvidas, a sua originalidade ao fato de que o Egito não é geograficamente como os outros. Vamos pensar em 3 fatores geográficos que influenciaram o Egito. Primeiro, o Egito é um oásis. Segundo, o Egito tem um clima saariano. E terceiro, ele é aproximadamente 10 vezes mais comprido do que largo. Mas o que é um oásis? Não é apenas uma mancha verde em meio a uma região amarela, como às vezes aparece nos nossos livros. O que constituiu o oásis do Egito foi uma série de condições físicas e humanas, que bastaria faltar apenas uma para que o oásis deixasse de existir. Em um clima saariano como é o do Egito, são 3 as condições: a água, a terra arável e um fator humano. A região do Nilo oferece a água e a terra arável, mas todo o resto é devido à ação humana. As condições foram criadas pelos homens através de um sistema de irrigação. As cheias do Nilo forneciam, além da água necessária, a terra arável, porque junto com a água trazidas pelas cheias vinha um humo proveniente sobretudo de terras vulcânicas. Mas por que a ação humana foi tão essencial se o Nilo já oferecia tudo isso? As cheias poderiam ser fracas demais, provocando secas em algumas regiões, ou muito fortes, provocando assim inundações. A cheia precisava ser aproveitada na medida certa, e para isso foi necessário a construção de um sistema de irrigação e de escoamento da água. É provável que você já tenha ouvido falar da frase de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo.
Essa frase atravessou séculos sem ser discutida pela maioria dos livros sobre Egito Antigo. Ela é problemática porque nos dá a impressão de que mais importante do que a ação humana é o dom dado pela natureza. E é verdade que havia por parte dos gregos um certo desrespeito com a população do Egito, que já era uma grande civilização, enquanto os gregos ainda viviam em aldeias isoladas. Como se consideravam tão superiores, não aceitavam o sucesso do Egito sem atribuir a isso condições sobrenaturais e geográficas. O problema é que essa ideologia dos gregos nos foi transmitida de livro após livro, e a verdade é que não existe um milagre egípcio. Ainda que fôssemos pensar em um milagre egípcio, é que o Nilo oferece água e terra arável, mas todo o resto é devido à ação humana. As condições de vida tão únicas às margens do Nilo foram criadas pelo homem por meio da irrigação. Sobre a frase de Heródoto, podemos acrescentar: o Egito é um presente do Nilo, mas é acima de tudo uma invenção humana. O homem transformou esta região, mas foi também transformado pelas novas condições geográficas. Essas novas condições impulsionaram a civilização egípcia a alcançar todo o seu potencial. Esse vídeo fica por aqui e eu espero que você tenha gostado. No próximo, falaremos das transformações que ocorreram nessa civilização, desde as primeiras emigrações até a primeira dinastia dos faraós. Esse foi apenas o primeiro vídeo. Ajude o canal a crescer, curta, comenta e compartilha. Obrigado a todos.